Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Deus a felicidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Agradecendo sobretudo pelo carinho que temos recebido de todos aqueles que nos assistem, pelos inúmeros e-mails que temos recebido, pelas cartas, pelas as expressões de conforto, de exortação, de entusiasmo que temos recebido. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos têm dado toda essa assistência, todo esse carinho, toda essa energia boa que faz com que trabalhemos e continuemos firmes na busca pela verdade que liberta, como nos ensinou o mestre e amigo Jesus. Como soe todos os nossos programas, nós vamos iniciar respondendo um e-mail. Só que nós temos praticamente aqui 2 e-mails com o mesmo teor. O primeiro é da nossa irmã Estela Bertolini. Aliás, Estela Bertolini foi quem nos enviou. O e-mail é da nossa... É isso mesmo, Estela Bertolino, da assessora de comunicação social da Federação Espírita Brasileira. Ela envia um e-mail que é da nossa amiga Claudete Tedesco, que ela está nos solicitando, através deste e-mail, uma dúvida. Ela coloca aqui: olá amigos, gostaria que o professor Severino Celestino pudesse nos explicar a respeito do fenômeno ocorrido por Moisés quando passou o povo pelo mar. Sabemos que o mar não se abriu. O que aconteceu na verdade? Abraços fraternos, Claudete. Nós temos ainda aqui um outro, do nosso amigo Alfredo José Soares Borba, aqui da minha querida João Pessoa. Ele coloca: Noé realmente existiu? No programa Mistério da Bíblia, exibido hoje à noite pela National Geographic, falou que, segundo o Gênesis, Noé, quando recebeu instruções para construir a arca, estaria aproximadamente com 500 anos. Poderia? Moisés realmente conseguiu abrir passagem pelo mar? Através da manipulação de fluidos, se conseguiria tal façanha? Meus caros irmãos queridos Claudete Tedesco e Alfredo José Soares Borba, eu gostaria de dizer para vocês que todos os milagres do Êxodo, as 10 chamadas 10 pragas do Egito, hoje, cientificamente, são todos fatos que a ciência já consegue explicar com naturalidade. E quando eu analiso esses fatos cientificamente, eu me lembro do nosso grande mestre codificador Allan Kardec, quando ele diz que o milagre é fruto do nosso desconhecimento. Que milagre não existe, que Deus faz tudo na sua forma de infinita misericórdia, e tudo se explica. Agora, enquanto a gente não tem explicação, aí a gente considera milagre. Mas milagre seria segundo a gente tem observado, seria uma revogação da lei divina. E Deus não revoga suas leis. O que Ele faz? Ele mantém os seus propósitos, as suas leis, a sua ação infinita de organização não muda. Então, quando nós não entendemos, é que nós consideramos milagres. Pois bem, vamos por etapa. Primeiramente, eu queria dizer que o Gênesis, e não a Gênese é de Kardec, mas vocês podem estudarem esta obra, que ela é fantástica. Inclusive, a Gênese de Allan Kardec, ela
coloca lá como subtítulo os milagres e as predições, segundo a análise dos espíritos e do próprio senso crítico e racional de Allan Kardec. Inicialmente, com relação à idade na Bíblia, a nossa obra Bereshit, a gente explica muito bem isso, que naquela época a idade que é dada na Bíblia, ela realmente não seguia o mesmo tempo, nem a mesma cronologia nossa. O tempo na Bíblia, numericamente falando, nós não podemos ser taxativos nem aceitá-los literalmente. A figura de Noé representa, digamos assim, um mito daquilo que foi o início da nossa civilização. Porque nós temos Adão e Eva, que nunca existiram, simboliza o primeiro casal. Nós temos depois Caim, de quem descendeu a primeira, vamos dizer assim, a primeira raça humana. E os descendentes de Caim não somos nós, porque a Bíblia coloca de uma forma interessante, dizendo que Deus havia se arrependido, não de criar o homem, mas de criar aquela pessoa que não segue o seu caminho. E aí, nesse sentido, é que a gente pode entender que todos os descendentes de Caim, porque não seguiram os caminhos de Deus, foram dizimados no famoso dilúvio, de forma que nós não somos descendentes de Caim, nós somos descendentes de Sem, daí os semitas, que aí é a raça descendente de Noé. Agora, com relação à passagem do mar, através da manipulação de fluidos, se conseguiria tal façanha, é possível que sim. Os espíritos têm essa condição. A gente tem observado que a manipulação fluídica pode ter efeitos fantásticos, mas não foi o caso da abertura do mar. A nossa querida irmã Claudete, ela diz assim, Moisés passou o povo pelo mar. Sabemos que o mar não se abriu. O que aconteceu na verdade? Na verdade, o mar se abriu. Não podemos dizer que o mar não se abriu, Claudete. O que acontece é que naquela região onde Moisés passou com o povo, existia, como a gente sabe, que o plano, vamos dizer assim, invisível por debaixo das águas do mar, pode ter saliências e pode ter depressões, como são as regiões fora do mar, fora da região onde não existe água. Ali o que na verdade Moisés sabia, como nós temos fenômenos no mundo todo, que quando o mar baixa sua maré, aparecem ilhas, aparecem saliências, aparecem, aqui em João Pessoa mesmo nós temos uma ilha causada pela maré, que é a areia vermelha. Quando o mar baixa, ela aparece 2 quilômetros de areia belíssima, que a gente vai lá e participa de diversão, dá comida aos peixes, nas piscinazinhas, todas aquelas coisas, consequências de que a maré baixou. Ali foi um fenômeno semelhante. O Êxodo narra que foi um vento. Na visão do escritor do Êxodo, um vento veio e soprou a água num sentido, mas soprou como a maré estava baixando, essa água indo para o lado pelo vento do leste, como diz o Êxodo, teria descoberto aquela coroa de um monte, ou de uma saliência que ali estava, e o povo automaticamente passou por ali. Outros dizem que não houve vento nenhum soprando, embora o Êxodo fale disso, mas cientificamente justifica-se que pode ter sido com a baixa da maré, apareceu aquela área seca por onde o povo passou, e à medida que eles foram passando, quando vêm os soldados do faraó, o mar vai subindo, e aí eles não conseguiram atingir o povo. Mas na verdade não há aí nem um milagre, apenas uma sabedoria de Moisés, que havia sido pastor por 40 anos naquela região. Ele conhecia todos os locais, todas as regiões, e aquele mar que é conhecido como Mar do Junco, ali Moisés, com certeza, próximo, ele levou os seus rebanhos e foi pastor ali naquela região de ovelhas. Então ele conhecia tudo. Daí criou-se o conhecido provérbio, ele conhece o caminho das pedras, porque ali foi por onde ele sabia
que havia, era uma região mais saliente, e ali poderia passar com o povo sem ser molestado. Em pequenas palavras, em resumo, é isso aí. Mas existem obras científicas que explicam todas as 10 pragas, como todos esses milagres, que, entre aspas, é considerado no livro do Êxodo. Aliás, nós estamos também já começando a traduzir essa obra e brevemente vamos ter respostas dos textos originais e respostas científicas para todos esses fenômenos. Respondemos aqui os e-mails da nossa querida irmã Claudete Tedesco e do nosso querido amigo Alfredo José Soares Borba, aqui de João Pessoa. Muito obrigado, Claudete Tedesco, e obrigado, Alfredo José Borba. Vamos agora iniciar o estudo do nosso programa de hoje, que ainda é dentro do estudo do Evangelho de Mateus, que agora nós já estamos no capítulo 6. Vimos já no programa passado, até o versículo 3, 2, 3 e 4, porque na verdade é quando Jesus fala da nossa esmola que tem que ser feita em segredo. E hoje nós vamos até o versículo, por exemplo, 4, ele diz que a gente fazendo a nossa caridade em segredo, Deus, segundo Jesus, teu Pai vendo em segredo, te recompensará. E a partir de agora, nós vamos começar a analisar o estudo da oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. A partir do programa de hoje, e provavelmente o programa que seguirá, nós vamos falar especificamente desta oração que tem sido há 2000 anos rezada por todas as facções religiosas, mas não tem sido dado o conceito baseado naquilo que realmente Jesus, como judeu, ensinou e as fontes que ele utilizou para nos ensinar como se dirigir a Deus. Ele diz aqui: quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Esta é a forma com que Jesus coloca que deve ser a nossa oração. Ou seja, toda vez que a gente for orar, devemos nos recolher intimamente no nosso quarto, na nossa porta, fechar a nossa porta e aí em segredo conversar com Deus. Os orientais praticamente meditam, não oram. Jesus dá uma receita de que a primeira coisa que a gente tem que ter é recolhimento. Depois do recolhimento, então vem toda uma série de comportamentos que Jesus coloca e que a gente deve seguir. Porque a oração deve ser sempre um elo entre nós e Deus. Nós vamos ver isso melhor na segunda parte do programa. Vamos a um pequeno intervalo, em seguida retornaremos. Muita paz e até já. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada.
editar. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV. Continuamos com o estudo, como nós vimos, do Novo Testamento. Hoje, falando mais especificamente sobre a oração, o Pai Nosso. Mas antes de iniciarmos nessa segunda parte, gostaríamos de lembrar a você que nós estamos com as nossas obras, analisando as traduções bíblicas, como você vê aí na telinha, o Sermão do Monte e, mais recentemente, a obra Bereshit, que em hebraico significa no princípio, o Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Estas 3 obras estão à disposição nas livrarias do Brasil. Em São Paulo, especificamente, telefone 6409-1540. Aí na Grande São Paulo, em toda essa região do ABC e Guarulhos, em toda Taboão da Serra, essa região toda aí, vocês podem conseguir com o telefone. Liga para 6409-1540, fala com o André ou com o Mário Suriani, que você terá as nossas obras em mãos. Em outras partes do Brasil, através do telefone 0 operadora 83 3244 0835, a parte da manhã e à noite nós estaremos à disposição para lhe atender. Muito bem, vamos continuar com nossa oração, o Pai Nosso. É interessante lembrar que o livro de oração judaica, o Sidur, nele nós encontramos 4 tipos de oração. Vejam que coisa interessante. São as orações de louvor, as preces, que basicamente são de confissão, introspecção, e a última, que é a prece de pedido. Só que nós devemos antes louvar, agradecer, fazer a nossa prece de introspecção e, por último, a prece de pedido, que devemos fazer pelos outros. Curiosamente, o verbo hebraico hitpalel, que é um verbo reflexivo, significa, além de rogar ou suplicar, ou rezar, como muita gente pensa, significa julgar a si mesmo. Portanto, a oração deve ser um auto-julgamento. E você vê Jesus ensinando na sua parábola, que está lá em Lucas 18, 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus mostra realmente ali, explicando com didática, fantástica didática, como deve ser a nossa oração. O fariseu se gloriava do que tinha feito, enquanto o publicano se humilhava e pedia a Deus misericórdia, porque ele era realmente uma pessoa cheia de defeitos, se humilhando diante de Deus. E segundo Jesus, quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Portanto, quando formos orar, tenhamos essa preocupação de orar com humildade. Jesus coloca que na nossa oração nós não devemos usar de vãs repetições como os gentios. Eles chamam gentil, é uma palavra grega, mas no original está goim. Goim é, segundo o judeu, aquele não judeu. Qualquer pessoa que não for judeu é goim, é estrangeiro, é pagão. Então, não devemos fazer, segundo Jesus, orações nem
barulho nem repetições. Não são as ladainhas que sensibilizam Deus. São as nossas atitudes interiores. São as nossos sentimentos de humildade que nós devemos ter diante de Deus. Isso é muito importante, que nós não esqueçamos destes princípios colocados por Jesus. Nós às vezes vemos esses grupos de irmãos nossos, até bem intencionados e achando que estão agindo da forma correta, fazendo barulho, batendo palma, fazendo algazarra, e segundo o próprio Jesus, aqui em Mateus 6, versículo 5, vamos com calma, entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta e oremos a Deus em silêncio. Por quê? Eu me lembro que em determinada ocasião eu entrei num supermercado, fazer umas compras, e vizinho tinha uma dessas igrejas pentecostais, e estava realmente um barulho lá, eles cantavam e faziam palmas e faziam... E quando eu fui pagar a minha conta, a moça do caixa não escutava o que eu dizia, nem eu escutava o que ela dizia. E com muito sacrifício eu perguntei a ela: moça, que barulho é esse? E ela não gostou, porque ela também fazia parte do grupo, eu não sabia. Ela disse: não é barulho, não, senhor. Estamos orando ao Senhor. E eu não perdi a oportunidade de perguntar a ela: minha filha, e Deus é surdo? Por que tem que ser com essa algazarra, com esse barulho? Quando Jesus ensina que a gente deve entrar no nosso quarto e orar a Deus em silêncio. Então a gente tem que lembrar daquilo que nos ensina Jesus. Não é a repetição, não é o barulho, é a tua sintonia com Ele. Fecha a tua porta, concentra-te, reforma-te, analisa o teu íntimo e aí você conversa mentalmente com Deus em silêncio. Os judeus, para realizarem as suas orações na sinagoga, eles precisam do que chamam-se minyan, que é um grupo de 10, para poder ser realizada a oração. Jesus mostra com isso que você pode orar sozinho, meditar e nem por isso deixar de ser aceito nem entendido por Deus. E aí Jesus coloca no versículo 9, ele diz assim: portanto, quando fores orar, orareis assim. E aí ele começa a recitar aquilo que nós conhecemos, aquela oração chamada Pai Nosso. Que veja que a primeira frase do Pai Nosso é Avinu, Av em hebraico é Pai, Avinu, Pai Nosso, o nosso Pai. Sheba Shamayim, Avinu Sheba Shamayim, ou seja, Pai Nosso dos céus. Itkadash, aqui ó, Shimiha, ou seja, Pai Nosso, nós dizemos sempre Pai Nosso que estás nos céus. Jesus coloca aqui uma frase que começa já dizendo Pai Nosso dos céus. Ou seja, Pai Nosso, ele já diz Pai de todos nós. Essa tradução que Bob está mostrando aqui não é a do hebraico, é a do grego. Essa que ele tinha mostrado aqui, ó. Veja aqui que está Pai Nosso que estás nos céus. E não é. É Pai Nosso. Se Deus está nos céus, automaticamente nós estamos considerando o céu uma região geográfica e Deus, situado nos céus, ele não está na terra, ele não está em toda parte. Então, é como se tivesse colocado ele lá seguro e de lá ele não pudesse sair. E não é esse o significado do texto. Na verdade, está escrito aqui, Avinu Sheba Shamayim Itkadash Shimiha. Pai Nosso dos céus, santo será teu nome, ou santo é teu nome. A gente quase sempre coloca Pai Nosso que estás nos céus, mas a palavra Pai Nosso já denota humildade, igualdade perante Deus, onde todos nós somos vistos com a mesma importância, com as mesmas qualidades, com a mesma igualdade perante Deus. Portanto, Pai Nosso dos céus e não que estás nos céus.
santo é teu nome. Nós dizemos, santificado seja o vosso nome, como se precisasse do nosso consentimento para que Deus fosse santo. Deus já é santo se nós quisermos, se nós não quisermos, se gostarmos e se não gostarmos. Portanto, a primeira frase do Pai Nosso, corretamente, é Pai Nosso dos céus, santo é teu nome. Portanto, igualdade, Deus colocado não no local geográfico que está dos céus, santo é teu nome, e nunca Pai Nosso que estás nos céus, porque Deus não está enclausurado nem daquela forma antropomórfica que a gente vê, como muitas pessoas colocam, algumas religiões, como se Deus tivesse com forma humana e com a bola do mundo na mão. A gente vê isso em muitas localidades, em muitas regiões, em muitas localidades religiosas. No próximo programa, nós vamos recomeçar para não perder o Pai Nosso e vamos interpretá-lo na íntegra. Não percam, vai ser um programa muito importante. Muita paz, que Deus fique com vocês e até o nosso próximo programa. Obrigado pela sua assistência.